Olá a todos que acompanham o canal da família. A Jornada Missão de Vida foi até Aparecida para cobrir a 41ª Assembleia das Igrejas Particulares do Regional Sul 1 da CNBB. E no programa de hoje você vai conferir a temática da Assembleia, comunidades eclesiais missionárias e a missão evangelizadora no contexto da cultura urbana. O relato do cardeal Odilo Scherer sobre sua visita à missão mantida pelo Regional Sul 1 na Diocese de Pemba, em Moçambique. E a conclusão da Assembleia para aprofundamento das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019-2023. A 41ª Assembleia das Igrejas Particulares do Regional Sul 1 da CNBB, que compreende as dioceses do estado de São Paulo, foi realizada em Aparecida e reuniu 243 participantes, entre arcebispos, bispos, sacerdotes, coordenadores de pastorais, representantes de movimentos e associações e leigos que atuam nas igrejas locais. O encontro foi assessorado por Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre, e Padre Vânio da Silva, reitor do Seminário de Teologia da Arquidiocese de Florianópolis, e abordou o tema Comunidades Eclesiais Missionárias e a Missão Evangelizadora no Contexto da Cultura Urbana. Dom Pedro Luiz Stringini, presidente do Regional Sul 1, explica o que são essas comunidades e a sua missão. Pastorais, dos organismos, equipe de Nossa Senhora. O Francisco tem insistido muito que nós temos que ser mais missionários. Nós temos uma tendência de às vezes ficarmos entre nós e é tão bom os irmãos ficarem entre os irmãos, mas sair para fora, chegar aos afastados, sobretudo chegar às periferias existenciais, geográficas, chegar ao coração das pessoas e chegar aos mais pobres. Dom Edmilson Amador Caetano, vice-presidente do Regional Sul 1, assevera que o objetivo do encontro é a reflexão sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A 41ª Assembleia das Igrejas Particulares do Estado de São Paulo tem por objetivo uma reflexão, com os coordenadores de pastoral, representantes leigos, leigas das dioceses, uma reflexão sobre a temática das novas diretrizes, principalmente a questão do mundo urbano, as novas diretrizes, as diretrizes que já estão em vigor até 2023, elas abordam essa realidade do mundo urbano, e a evangelização no mundo urbano, através de comunidades eclesiais missionárias sustentadas por 4 pilares, o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade, o pilar da missionariedade. É que essa evangelização se dá através das comunidades eclesiais missionárias, que não são comunidades massivas dentro do mundo urbano, mas são pequenas comunidades dentro do mundo urbano que fazem presente essa missionariedade da igreja. Agora, como chegar a isso, é o grande desafio que nós vamos ter que trabalhar com criatividade e principalmente com assistência do Espírito Santo. O bispo de Jales, Dom Reginaldo Andrieta, ressalta ainda que a Assembleia visa implementar as diretrizes nas comunidades. E se trata, sobretudo, de viver o ser missionário da Igreja e expandir, portanto, esta missão por meio do que as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil estipula, por meio de comunidades eclesiais missionárias. A importância é justamente de refletirmos de como implementar essas comunidades eclesiais missionárias. Portanto, se trata de capilarização da igreja em todas as realidades ambientes de vida. Dom Leomar Brustolin fala sobre a importância das comunidades eclesiais missionárias e ressalta quais são os caminhos para a evangelização neste contexto de cultura urbana. As comunidades eclesiais missionárias querem resgatar aquele espírito das primeiras comunidades cristãs de viverem mais unidos, viverem uma expressão de comunhão e de vida em torno da palavra, da Eucaristia, mas também do compromisso comum, de olhar para os pobres, buscar intensificar a caridade. Na verdade, é um espaço de vida que transforma a pessoa e a realidade.
o mundo urbano se caracteriza por uma pluralidade muito grande e o valor da individualidade. Por isso, o primeiro ponto é personalizar mais a pastoral, cuidar mais das pessoas. Segundo, é preciso também que a nossa pastoral ela dialogue mais com essa realidade. Por exemplo, com os meios de comunicação, com as novas redes sociais, que seja capaz de não se assustar. No mundo urbano, que especialmente em profundas transformações, é indispensável uma pastoral, como diz o Papa Francisco, com novos mapas, nova linguagem, novos paradigmas, novas formas de pensar a ação da Igreja numa sociedade que está em constante mudança. E o bispo de Barretos, Dom Milton Kenan Júnior, acrescenta que a evangelização passa por formar pequenas comunidades e que estas saiam em missão. É preciso que a gente invista nessas duas frentes, formar pequenos grupos, e o documento fala de pequenas comunidades missionárias e nos fala da missão. A missão ela é transversal em todo o documento. A igreja não existe para si. Nós somos chamados por Cristo para anunciar o Evangelho, para manifestar ao mundo o amor que Deus nos revelou pelo seu Filho Jesus Cristo. Mas a revelação do amor que Deus revelou em seu Filho tem que se fazer em pequenos grupos, em pequenas comunidades, onde as pessoas se sentem próximas, acolhidas, onde há um clima fraterno e solidário. Dom Júlio Endia Camini, que é arcebispo de Sorocaba e bispo referencial da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social Transformadora do Regional Sul 1, conta como as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil foram recebidas e estão sendo aprofundadas pelas dioceses. Bem, a Comissão Episcopal da Ação Social Transformadora da CNBB Regional Sul 1 está inteiramente empenhada, né, na recepção das diretrizes. Essa é a fase inicial, né? Não se trata só de conhecer, de ler, de estudar, mas de fato de receber de modo criativo essas diretrizes que valem para o Brasil todo, agora nas pastorais sociais, no nosso regional. Então, esse é o primeiro passo, né, destas diretrizes que foram aprovadas na Assembleia da CNBB. A representante da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, Mônica Lopes, fala sobre a atuação da pastoral com relação a um dos pilares da comunidade eclesial missionária, a caridade. A gente sempre fala que a gente leva a Bíblia numa mão e a doutrina social da Igreja na outra mão. Diante de tantas situações de tristeza, onde a vida está ameaçada, diante de tantas angústias que as pessoas vêm passando, essas questões que a gente está vivendo, né, de desemprego, as diretrizes elas vêm para a gente assim com esse respaldo de a gente avançar ainda mais nesse trabalho que a gente já vem fazendo há anos. Então, assim, a gente sempre diz, onde a vida está ameaçada, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá procurando uma resposta, trabalhando junto para descobrir como que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, ressalta o papel da Igreja de ir ao encontro dos mais necessitados, inclusive nas periferias existenciais. Tantos novos tipos de pobreza, aumenta esta pobreza, vamos dizer, de pão, de emprego, mas temos a pobreza hoje em dia de uma vida vazia. Temos a pobreza da falta de sentido, temos a pobreza que o Papa fala das periferias existenciais. Tantas pobrezas que temos, talvez uma das piores delas são os nossos migrantes. E nas grandes cidades hoje, estamos dando sopão para essas novas pobrezas que vêm das guerras, que migram, mas essas pobrezas também na vida familiar. E essa pobreza de a gente cada vez aumentar a distância entre os que são muito ricos e os que são muito pobres, são novas pobrezas e que a Igreja, então, não pode fugir desta realidade, mas precisa, então, estar do lado de todos esses pobres. Não vamos esquecer também
que a mulher ainda continua pobre na sociedade, que o índio continua pobre, que o negro continua pobre, que a criança e o velho também são muitos excluídos. Novas pobrezas é que não faltam. Mas como somos pessoas de esperança, Jesus ressuscitou, a igreja está nos encaminhando então para sermos os sirineus dessas novas pobrezas, nós ricos de Deus, ajudando os outros a serem ricos em humanidade, em vida plena, enfim, numa convivência mais humana. Dom Eduardo Malaspina, bispo referencial da Comissão Episcopal para a Liturgia do Regional Sul 1, aborda o pilar do pão das comunidades eclesiais missionárias, que compreende a liturgia e a espiritualidade. Também a liturgia nos faz viver como um espaço de santidade hospitaleira. Porque mergulhamos na santidade de Deus, mas saímos dali desejosos de fazer alguma coisa. Deus nos hospeda em sua casa, Deus nos prepara uma mesa e nós saímos da nossa celebração, saímos da nossa paróquia, da nossa comunidade, da nossa igreja da qual participamos, saímos ali desejosos também de prepararmos a mesa para os nossos irmãos, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que precisam da gente. O cardeal Odilo Scherer foi visitar recentemente a Diocese de Pemba, em Moçambique, onde pôde conhecer a missão mantida pelo Regional Sul 1 da CNBB, que trabalha no atendimento religioso, no cuidado à saúde e na educação. O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, contou aos participantes da Assembleia como foi sua visita missionária e qual realidade encontrou na missão no continente africano. Ali, naturalmente, a pobreza é ainda muito grande, é muito disseminada, muito disseminada. Eles têm poucos recursos, realmente, para a vida do dia a dia. Então, o pessoal se vira do jeito que dá. E é também uma parte do trabalho missionário tentar ajudar o pessoal a cuidar da saúde com formas alternativas de cuidar da saúde. Muita gente ainda morrendo de AIDS. Esse hospitalzinho que vimos aí é realmente para crianças desnutridas, mas esse crianças desnutridas é um eufemismo, né? É um efeito para dizer crianças com AIDS. Ali são crianças com AIDS que, portanto, são desnutridas, claro, estão com o vírus e estão cada vez mais, digamos assim, definhando, mas um hospital que seria do município, que não tem recurso nenhum, não tem nem médico local, né? Então, as missionárias aí da Fraternidade do Caminho cuidam lá de dar alguma assistência e ajudar, apoiar o trabalho de uma enfermeira que é a responsável do hospitalzinho, né, que vive uma situação muito deplorável, que não tem recurso nem para dar comida para as crianças. Agora, o trabalho da igreja, eu diria, é heróico, é bonito. O bispo brasileiro, o primeiro bispo brasileiro lá, foi nomeado bispo, ele veio procurar socorro aqui, procurar socorro para melhor desenvolver a igreja lá na diocese. Estão pedindo padres, missionários, pessoal missionário, não padres também, e ajuda econômica para a sustentação das missões, porque lá não tem muito dinheiro para levantar. Agora, existe uma alegria muito grande que a gente percebia nos missionários. Isso é muito bonito de ver. O trabalho deles dedicado, é cansativo, mas eles fazem isso com uma alegria enorme. Dom Odilo falou também sobre a ajuda missionária que as dioceses do estado de São Paulo enviam a Moçambique. A visita missionária em Moçambique esteve no contexto justamente da ajuda missionária que as dioceses do estado de São Paulo prestam a uma diocese em Moçambique, a diocese de Pemba. Então eu fui com um grupo de São Paulo, não só da arquidiocese, para visitar esta diocese de Pemba e o trabalho missionário que está sendo feito lá. Esta visita, naturalmente, teve o objetivo de um contato direto com a realidade missionária de lá, com o trabalho dos missionários, com a situação da igreja em Moçambique, naquela diocese de Pemba, com as suas necessidades, com a vida da igreja lá. E, claro, a visita
trouxe muitas coisas interessantes, o conhecimento, a experiência de uma igreja que vive em outra situação do que a nossa, urbana, depois em outro continente, outras culturas, muitos valores, muita coisa bonita que lá acontece. E eu acho que para nós, em primeiro lugar, o que a gente traz aqui é a percepção de uma maior ajuda missionária que nós devemos dar a outros lugares. A missão deve se realizar aqui e além daqui, ou seja, além das nossas fronteiras. Então, essa visita missionária em Pemba, em Moçambique, trouxe essa convicção e essa percepção de que nós precisamos fazer ainda mais pela missão e para apoiar o trabalho dos missionários que estão nas frentes missionárias, muitas vezes em nosso nome, estão lá. Precisamos apoiá-los e muito. Outra missão mantida pelo Regional Sul 1 é a do Amazonas, na qual Maria Soares de Camargo, que é leiga, teve oportunidade de participar. Maria nos conta a respeito da realidade que encontrou nesta região. Eu fui para São Gabriel da Cachoeira, onde eu morei na região do Médio Rio Negro, tendo como sede Barcelos, mas o trabalho era nas comunidades ribeirinhas, que também foi muito bom. A gente vê tanta carência de uma coisa tão simples, por exemplo, eles não conseguem bem ler, então se você lê o Evangelho, só a leitura já faz com que eles abram os olhos e fiquem felizes, né? Perguntavam, mas Jesus falou isso mesmo? Falou, ai que bonito e tal, se sentiam bem e felizes. Então eu incentivo todo mundo que puder, como eu que já estava aposentada, ir para a missão. E o Sul 1 dá essa chance, né? Então eu acho que é fundamental esse trabalho de ler o Evangelho com eles, ver o que eles entendem, sabe? E isso que vai evangelizar. Tem uma riqueza na nossa igreja, na nossa fé, sobretudo da mensagem de Jesus, que essas pessoas têm o direito de conhecer. Chegamos à última parte desta jornada Missão de Vida, onde você vai conferir a conclusão da 41ª Assembleia das Igrejas Particulares do Regional Sul 1 da CNBB. Nesta Assembleia também houve a nomeação do novo secretário executivo do Regional, o padre Walter Merlugo, da Diocese de Bragança Paulista, que contou à equipe da Rede Vida como recebeu sua nova função. Eu recebo com muita alegria, muita paz no coração, e agradecendo a Deus e aos bispos pela confiança, né? Em especial ao Dom Sérgio Aparecido Colombo, que é bispo da Diocese de Bragança Paulista, na qual eu sou presbítero, e também a Dom João, que eu fiquei com Dom João 4 anos na Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social Transformadora do Regional Sul 1. Eu gostaria também nessa oportunidade de agradecer ao Dom Pedro Luiz Stringini, a toda a presidência da CNBB, e aos bispos que estão confiando, né, colocaram essa confiança para que eu possa fazer esse trabalho, realizar esse trabalho no regional. Eu fui pego meio de surpresa aqui, mas o serviço, o trabalho, né, acho que dá continuidade no que eu já faço e assumo outras responsabilidades enquanto secretário executivo. Ao final do encontro, Dom Pedro Luiz Stringini avalia o resultado da Assembleia. Eu disse na Assembleia que não é que uma Assembleia muda a vida da igreja, não vamos começar daqui, mas ela reforça o nosso caminho, ela reforça a nossa missão, porque a gente sai com ideias mais comuns e com propósitos comuns, e eu sinto que todos saem com um grande entusiasmo para a missão. A missa de encerramento na Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo da circunscrição eclesiástica, e reuniu milhares de fiéis. Em sua homilia, Dom Orlando enfatizou que a oração é o coração da missão. Esta foi mais uma edição da Jornada Missão de Vida. Muito obrigada pela sua companhia. E se você gostou e quiser assistir novamente, basta acessar www.redevida.com.br. Uma ótima noite e até a próxima!